Olá, Andragogos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Caio Beck e estou aqui para começar um quadro novo na Andragogia Brasil chamado Bate-Papo com o Educador. Eu tenho o privilégio de estar aqui do lado do Cristóvão de Souza, que é um instrutor de treinamentos que atua há mais de 10 anos nessa área. Eu gostaria de poder trocar saberes com ele, compartilhar experiências e que vocês possam ter a visão de uma pessoa que veio de uma área muito técnica e que hoje é instrutor de treinamento comportamental, desenvolve pessoas que vão lá desde a gerência até pessoal técnico. Cristóvão, tudo bem? Ô, Caio, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Vamos bater um papo aí com o seu pessoal. Ótimo. Cristóvão, o pessoal, eu avisei que a gente ia bater esse papo, o pessoal ficou bem animado, porque tem muita gente que segue a página da Andragogia Brasil. Sim. E também no site, que é instrutor de treinamento. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre você, como que você começou nessa atividade de instrutor. Então, Caio, eu trabalho numa área, a empresa trabalha numa área bem específica mesmo de mercado. A gente trabalha com treinamentos em movimentação de carga. Sempre trabalhei com isso desde praticamente 18 anos de idade. Minha vida toda foi norteada em projetos, engenharia, sempre projetos de grande porte nessa área. Eu foquei muito nessa área, me especializei nisso. E foi em 2008 que começou a surgir uma demanda muito grande, muitas pessoas me perguntando por que eu não dava treinamento. E eu sempre gostei de ensinar, né? Repassar aquilo que eu aprendia, eu sempre gostava muito de repassar com os meus subordinados. E aí foi um link muito fácil, não teve muita complicação para começar nessa área de treinamento. Da demanda que surgiu, eu entendi uma área ali que poderia ser uma oportunidade de negócio e comecei com treinamentos. Participei de diversos treinamentos, visitei todos os concorrentes, entendi como eles faziam, percebi o que eu fazia diferente, como podia mudar, porque eu já tinha feito diversos cursos, só que sempre ficava aquela carência, o que está faltando. Então, aí quando eu decidi abrir a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi visitar todos os concorrentes para entender como eles trabalhavam e poder criar algo diferente para oferecer ao mercado. Ótimo. Gustavo, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. E você é uma pessoa muito técnica, muito competente. Então, assim, aquilo que você ensina, o conhecimento você tem, né? O conteúdo você domina. Mas em algum momento você teve que deixar essa área técnica de lado e especializar, por exemplo, em metodologias, didática, precisou ler livros, pesquisar, voltado à área de educação empresarial mesmo ou não? Sim, constantemente. Isso é importantíssimo. Porque uma coisa é você saber fazer. Outra coisa é você conseguir transmitir esse conhecimento. E aí, muitas pessoas sabem muito, só que não conseguem transferir. E isso eu me deparei muito no início dos treinamentos, no início dos cursos. Tanto é que eu preparei conteúdos assim que eram maravilhosos, mas quando ia se transferir, ou por tempo, ou por conhecimento, ou por entender o que eu ia me deparar, eu esperava que as pessoas estivessem mais bem preparadas, e aí eu não consegui. Então daí eu participei de diversos fóruns, grupos, bate-papo, comprei livros, fui atrás. Naquela época, hoje você já fala bastante sobre andragogia, mas naquela época, quando eu comecei há 10 anos atrás, andragogia era um negócio assim, que eu tinha ouvido falar, mas não se tinha muito aqui no Brasil, não se comenta, não se fala disso. A gente tem pouquíssimo conteúdo de andragogia. E aí eu fui pesquisar, fui correr atrás e entender, né? Até para poder falar com o público, como se portar e tudo mais. Mas foi um conhecimento técnico, outra coisa é transferir esse conhecimento. E esse é o grande desafio, né, de um educador. Ótimo. Eu vejo assim, Cristóvão, falando da minha visão, minha experiência, que tem muita gente que tem, de fato, um conhecimento técnico extraordinário. Uma pessoa que trabalha com vendas há um tempão, 10, 15 anos. Sim. E aí ela fala, cansei de ser vendedor, cansei de trabalhar para alguém, vou começar a ensinar. E quando ela entra numa sala de aula, ela não consegue transmitir. Porque uma coisa é vender e, de fato, outra é transmitir técnica, postura, comportamento. Então, é muito difícil. Você acredita que, de fato, o instrutor de treinamento, independente da área que seja, ele precisa se qualificar como instrutor? Sim, com certeza. Não tem jeito de você você pode até se auto-intitular instrutor e tentar, só que é uma dificuldade muito grande, E uma das coisas que, para quem pensa em educar e tem esse conhecimento técnico, algo que é muito fácil para você, que é assim, feijão com arroz para você, para outra pessoa aquilo pode ser um bicho de, não é 7 não, é de 200 cabeças mesmo. E você conseguir entender isso e passar isso, é muito difícil. Então é necessário você buscar a qualificação sua também. E essa qualificação é constante, porque o mercado muda muito. Daquilo que eu comecei lá em 2008,
para o mercado que nós temos hoje, mudou muito, tá? E muda muito de empresa para empresa e cliente para cliente. Ótimo. Falando nisso, e aí aproveitando na tua apresentação, quem são as empresas que você treina hoje? E já me responde quem são os alunos, qual que é o perfil de aluno da tua sala de aula hoje? Então, perfil de aluno não dá para te especificar assim, Caio. Você trabalhou com a gente e sabe muito bem. O perfil ele vai desde o ajudante ao diretor da empresa. Então, é um perfil muito vasto, um mercado muito amplo, aí, um público muito amplo. Porque não dá para definir um público só. E cada público é um público. A gente dá treinamento, por exemplo, se você hoje conhece dessa área de construção industrial, para as maiores empresas do Brasil, né? Vale, Minas, Alcoa, Odebrecht, GE, Petrobras e outras empresas aí de grande porte. Então, ali naquelas empresas, você vai ter lá o diretor de uma área específica da Odebrecht, já aconteceu isso comigo, eu estar dando aula para o diretor da Odebrecht e junto, na mesma turma, tinha um ajudante. E aí você tem que saber como lidar com cada um desses públicos. E isso aí vai depender muito de você. E é muito complicado essa diferenciação de público, né? Para o professor poder, para o instrutor poder dar o andamento na turma. Hoje o pessoal fala muito, escreve artigos, né, sobre isso, sobre turmas heterogêneas. Eu particularmente, e a andragogia também, ela acredita que isso é uma vantagem até para o instrutor. Eu acredito que, por exemplo, quando você tem numa sala de aula lá o diretor, o gerente e tem o técnico, se você for um bom educador, você consegue utilizar essas duas diferenças de perfis, sim, claro, duas diferenças de experiências para poder trabalhar. Sim, isso é uma grande realidade que, no exemplo que eu comentei com vocês. Nessa turma tinha de diretor a ajudante. O diretor ele tinha muito conhecimento técnico, era um engenheiro já com vários anos de formado, né? E o ajudante ali ainda estava terminando o segundo grau. Só que durante o andamento da turma, a gente tenta forçar, na nossa metodologia, de forçar o diretor, o cara lá que tem super formação, com aquele que tem menos. Tentar misturar os dois. Porque um tem o conhecimento de ir lá no campo e bater o prego. O outro sabe aonde bater o prego. Então, tentar fazer isso. Então, essa turma heterogênea, que nem você comentou, às vezes tem vantagem. Às vezes, claro, isso pode ser um grande problema. E aí vai do professor, do instrutor que está em turma, conseguir fazer isso acontecer. Porque, às vezes, perde foco. Ele vê lá um super diretor e resolve que ele vai focar no diretor. Está muito preocupado com o comercial da sua empresa. E isso é uma coisa que o instrutor tem que lembrar. Ele ali na hora está transferindo conteúdo. Ali não é a hora de comercial. Aquela hora é a hora de você ser professor. Depois, no intervalo, fora dali, daí sim você vai conversar de comercial para tentar vender seu peixe. Mas naquele momento, todos os alunos são iguais. Lembrando que um tem mais capacidade que o outro, mais conhecimento. E aí você tenta misturar. Cada um tem um conhecimento. Um tem um prático, o outro tem um técnico. E aí você faz um misto disso. Legal, isso é bacana. A flexibilidade do educador, de poder trabalhar essas experiências é fundamental. E isso, por exemplo, quando a Vale contrata a tua empresa, a Certec Treinamentos, ela espera que todos aprendam por igual aquela competência, sim, independente do nível deles. Tem um engenheiro formado e um outro que está estudando. Não interessa. Se você vai lá dar um treinamento de gestão de pessoas, algo mais técnico, movimentação de carga, a Vale espera que você, independente da didática que você usa, né? Vou ser mais teórico, vou trazer mais dinâmicas, independente, eles esperam que seja por igual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você leva, Cristóvão, o teu plano de aula, quando você chega em sala, já é um conteúdo pronto, já é preparado, engessado, ou tende a mudar de acordo com a região, de acordo com o que a empresa faz? Como funciona assim? A gente tem o conteúdo pronto, claro, todo professor vai ter o seu conteúdo pronto, mas você chegando e na apresentação da turma, você tem que medir a turma e saber qual norte você vai tomar. Nesse momento, aquele conteúdo você tem que lembrar que ele é feito, é um norte a se seguir, mas ele não pode ser engessado, ele tem que ser um conteúdo livre, para você debater com a turma e entender o que a turma está querendo aprender. Porque às vezes você vai com um conteúdo na cabeça, mas será que é aquilo que a turma precisa? Às vezes a turma precisa de outro conteúdo, e aí vai do professor, de quem estiver em sala de aula, fazer essas adequações. Em algum momento ele vai focar mais do conteúdo dele. Claro, tem o conteúdo mestre que vai ter que ser transferido, aquele conhecimento que a empresa que te contratou e que a turma espera. Mas você tem que saber como focar. Existem alguns pontos que de repente eu me planejo que eu vou gastar 4 horas
passando e eu passo em 30 minutos. E existe outro que eu planejei que ia gastar 2 horas e eu fico 6 horas naquele conteúdo. Então vai muito da turma, porque você tem que entender o desejo da sua turma. E nunca engessar, mudar constantemente. Tanto é que nas nossas turmas a gente tem caderno de exercício, tem o material que a gente leva, mas isso sempre chego na apresentação, eu já deixo claro para o aluno. Ó, nós vamos aprender isso, mas vocês têm algum caso aqui dentro da empresa que vocês queiram estudar? Porque se tiver e levar as informações, os nossos instrutores aqui na Certec, eles têm que adaptar a turma, o conteúdo, àquilo que o aluno pediu, tá? Então é assim que acontece, Legal. Nunca engessado, sempre com total liberdade de mudar, desde que o conteúdo seja transferido, né? Acho que isso é muito importante. Quando você vai dar um treinamento na Petrobras, tenta trazer exemplos da Petrobras. Isso. Quando você vai para Camargo Corrêa, para Odebrecht, para Embraer, trazer. Porque Trazer. eu vejo a falha de muitos instrutores na seguinte questão. Ele já tem no slide um case que ele quer apresentar, Sim. ele já tem uma história para contar, ele faz um storytelling, mas às vezes ele vai falar lá de automóveis ou da indústria, né, automobilística, para o pessoal que trabalha na área naval. E aí o cara fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Ou até mesmo se você é professor de universidade, às vezes você está lá na pós-graduação, o professor traz um case do Boticário. Sim. Ele apresenta 15 minutos de vídeo, e aí ninguém tem contato com o Boticário, ninguém é da área, Química, né? ninguém de fato beleza. consegue relacionar. Sim. Então isso que você falou é muito importante, professor, educador, instrutor, tentar entrar na realidade do aluno. E eu acho que para você chegar nesse ponto, você precisa se importar com o aluno, não? Sim, claro. Por exemplo, de chegar lá e perguntar, fulano, quem é você? O que você procura? O que você já fez, né? E aí eu já, aproveitando esse gancho e falando dos alunos, forma de aprendizagem, tem alguma dificuldade maior assim nos alunos que você encontra? Eles sabem como aprender, eles sabem como eles preferem decorar um conteúdo. Vamos falar de aprendizagem. O que você percebe no ser aluno de dificuldade? Então, Caio, nossos cursos eles têm duração de 2 dias a 5 dias. E uma coisa que a gente percebe muito no início do treinamento é um certo desinteresse do aluno. Ele não entende por que ele tem que aprender aquilo. Porque, sei lá, desde a formação básica dele, da escola tradicional, por que você ia para a escola? Qual que é a pergunta que eu faço sempre no início de cada turma, quando a gente começa a discutir parte que precisa daquela educação fundamental. Por que você ia para a escola? A grande maioria responde o mesmo que todo mundo, né? Eu ia para a escola porque minha mãe mandava, tá? Então você vai para a escola porque sua mãe manda. Depois você estava na história, por que você estudava? Estudava para passar na prova. Por que você passava na prova? O que você queria com isso? Aonde você queria chegar? E muitos deles não sabem, então isso é uma grande dificuldade. Durante o desenvolvimento do curso, você tem que medir isso, o professor, eu sempre faço muito isso, eu vou medindo e tentando transferir aquilo que a gente conversou anteriormente, de mostrar por que aquele conteúdo é válido na vida dele, aquilo vai enriquecer na vida dele. Porque o grande desafio é fazer a pessoa entender para que ele precisa daquilo. Porque, infelizmente, culturalmente no Brasil, a educação, a formação das pessoas é muito desvalorizado. Tanto é que existe um ditado, quer ficar desempregado, se torne um especialista, que você vai perder seu emprego. Aqui é muito aquele negócio do cara que faz tudo, mas que não sabe fazer nada. Então a gente tem muito essa dificuldade de, principalmente no ensino técnico, conseguir transferir isso para a cabeça do aluno. Então a maior dificuldade é ele entender por que ele tem que aprender, para que aquilo é importante na vida dele. Tá? Não é só para a empresa, é para a vida dele. E essa é a maior dificuldade. Legal. Dificuldade e um dos princípios andragógicos, né? Malcolm Knowles, o pai da andragogia, ele falou muito disso, né? De relacionar a teoria com a prática da pessoa. Sim. Não necessariamente, eu até brinco muito com isso, que tem pessoas que me ligam e falam, Caio, você dá um treinamento de andragogia? Ah, sim. Quais dinâmicas você usa? Ela é uma aula animada? O pessoal acha que, por exemplo, prática é você de fato, né, fazer algo agitado, levantar, sim. abraçar. Quando os teóricos, né, andragogos, falam de prática, é prática no dia a dia, é vivência. Como que eu vou relacionar uma teoria que o instrutor Cristóvão passa em sala de aula com a minha prática, eu como aluno? E esse gancho é importante. Sim, Quando sim. você pesca o teu aluno nessa questão de, isso tem muita aplicabilidade, você consegue fazer de imediato isso e de repente superar um problema, trazer uma solução, o cara se interessa. Agora, para a gente fechar, Cristóvão, gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, você acha que tem muita diferença do ensino técnico para o ensino acadêmico?
Sim. Por Qual favor. é a outra pergunta? Só essa pergunta? Daí eu complemento para a gente fechar. Então tá, existe, infelizmente existe muito. O pessoal que vive no estudo acadêmico, aqueles que está na faculdade, que está na universidade, que está aí fazendo seu curso, seja técnico, seja... infelizmente o educador, o professor hoje, a grande maioria, não vou falar que é 100%, mas a grande maioria não consegue fazer esse relacionamento que nós estamos falando aqui. E eu canso de chegar em turmas e às vezes ter lá engenheiro com 5, 6 anos, 8 anos de formado, e quando começa a explicar sobre trigonometria, como é que se aplica isso, porque como a gente trabalha com guindaste, movimentação de carga, a gente usa muito trigonometria. E aí, durante a turma, eu já tive engenheiros aí que trabalhavam há tempos, que ele falou, agora eu entendi para que o meu professor explicou aquilo lá na faculdade. Agora eu comecei a pegar gosto por cálculo, que antes eu odiava cálculo. Mas é por causa disso, que a faculdade mostra um mundo que, na realidade, esse mundo não existe. Ele é um mundo, assim, é muito conteúdo, muita coisa falada, mas pouca coisa aplicada. Porque eu não sei se é um problema dos educadores de sair da sala de aula e ir lá no dia a dia entender. Um engenheiro, o que o engenheiro vai fazer? O engenheiro, ele não vai viver só de cálculo e teoria. Tem muitos aí que aprendem... Quando você vai falar com qualquer aluno de engenharia, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você vê os alunos arrancando o cabelo. Você vê um aluno de curso superior, qual que é a semana que importa para ele? É só a semana de prova, porque ele não vê valor naquilo, não é legal aquilo para ele. E às vezes ele trabalha na área de engenharia, mas ele não consegue fazer o correlacionamento daquilo que ele está aprendendo, como que ele vai usar aquilo. Então existe sim uma distância muito grande aí entre o que está passado na faculdade com aquilo que é real no dia a dia mesmo. Ótimo. Talvez então fique uma dica aí do professor Cristóvão, que é o quê? Se você é educador, se você é instrutor, vá sentir o teu mercado. Se você fala de marketing, sinta, veja como é o mercado. Não adianta a gente falar de Maslow, necessidade, se de fato a gente não sentiu o que a gente está explicando, que é real, né? Até a gente costuma falar muito, né, que só tem a agregar aquele que ensina quem de fato faz. Sim, né? Se você acho que o aluno ele percebe a sinceridade, né? Com certeza. Tanto é que existe aquele ditado, aquele velho ditado que a gente trabalha muito, o Caio trabalha, eu trabalho bastante para acabar com esse ditado, que é o ditado de que quem não sabe ensina, né? Quem não faz ensina. Não pode ser assim, não é quem não sabe ensina. A coisa tem que mudar, é quem sabe que tem que ensinar, não quem não sabe. Infelizmente a gente se depara muito em locais onde essa realidade do que não sabe ensina ser a realidade. Ótimo. Cristóvão, para fechar nosso bate-papo, eu gostaria de saber o seguinte. Quando você vai viajar, você viaja muito, o Brasil todo pela necessidade, né, do teu negócio, Sim. Quando você chega em casa e fala, essa foi uma aula de sucesso, essa foi uma aula bem executada, o que tem nela? O que precisa uma aula ser feita, né, para ser de sucesso? Para você falar, gostei. Então, Caio, essa pergunta, o que responde ela é chegar no final da turma, por exemplo, a gente na sexta-feira, passa uma semana toda junto, e o aluno está querendo saber mais. Na sexta-feira ainda o aluno vem me perguntar, que é uma das coisas que eu falo na segunda-feira, que quando a gente chegar na sexta-feira, que é os cursos de 5 dias, que eles não pensem que as dúvidas deles foram todas tiradas, porque não vai ser, porque eles vão ter conhecimento, e o conhecimento te desperta a querer saber mais, sempre mais. Quando chega na sexta-feira e por acaso não tenho nenhuma pergunta, não recebo nenhum e-mail, nem aluno questionando nada, é porque eu não consegui fazer a transferência de conteúdo. Então, quando acontece isso, e na grande maioria a gente faz de tudo, porque uma coisa que um educador tem que aprender, principalmente um instrutor de treinamento, você tem que aprender com todas as suas turmas. Não adianta achar que você sabe. Cada turma é uma turma. Cada turma vai ter uma história diferente que você pode usar no seu próximo curso. Então, quando chega na sexta-feira e os alunos estão com aquela sede de conhecimento, falando, discutindo, a gente passa a avaliação e depois da avaliação você vê que o pessoal não quer sair da sala, continua falando. Isso foi uma turma de sucesso. É basicamente isso. O conteúdo foi transferido. Despertei a cabeça do aluno a pensar e buscar conhecimento. Ótimo. Cristóvão, muito obrigado, por esse bate-papo. Estamos aqui em Curitiba, hoje fez 7 graus, né, 7 de manhã, e você pegar essa disponibilidade de poder bater um papo comigo é muito legal. Eu quero começar a gravar mais bate-papo com educadores para poder trazer essas experiências, né? As pessoas compartilham muito isso. E vamos fazer o seguinte, Cristóvão, esse vídeo vai ficar disponibilizado lá no YouTube e também na página da Andragogia Brasil. Quem tiver interesse, comenta embaixo desse vídeo
porque eu quero voltar e bater um papo com esses educadores, com o Cristóvão, com o Luciano e outros que eu vou gravar, justamente com os comentários e as dúvidas de vocês. Por exemplo, Cristóvão, como foi para você começar? Como foi chegar na Vale, na Uzi Minas, né? Sem muita experiência, muita bagagem. Enfim, eu sei que vão surgir muitas dúvidas. E, pessoal, em nome de todos vocês, obrigadão. Muito obrigado, Cristóvão. Estamos à disposição. Cristóvão de Souza, Certec Treinamentos, uma pessoa muito experiente e com muito conhecimento e bagagem para compartilhar com vocês. Curte aí o vídeo, compartilha com seus colegas, 20 minutos de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Um abração e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.